Curso online. Agora vamos falar do harmonia e improvisação. Esse é o segundo vídeo, né? A gente vai falar dos princípios para você saber. Tem muitas coisas que já foi gravado no meu canal de outros materiais, mas eu vou seguir todos os materiais à risca, gravar todas as páginas até chegar no final do material. Como eu fiz com o Nelson Faria, Mozart Mello, alguma coisa do Mozart Mello e outros materiais, beleza? Então vamos lá, galera. Aqui na primeira parte vai falar desse assunto aqui, ó. Elementos da música, beleza? Para improvisação é bom saber primeiro os elementos. Então música é o que? Música é a arte dos sons e é constituída de melodia, ritmo e harmonia. Se alguém perguntar para você. A música é constituída de melodia, ritmo e harmonia. Isso é importante a pessoa saber que vai tocar música. A melodia é uma sucessão de sons musicais combinados. Ou seja, a melodia, você sabe exatamente qual é a música através da melodia. O ritmo é a duração, a acentuação dos sons e das pausas. Então, as figuras que vai representar o ritmo. A harmonia é a combinação dos sons simultâneos. Então, a combinação de vários sons é a harmonia. Juntos, né? Tocado simultaneamente. 2.2. Formação dos sons. O som é o efeito audível produzido por movimentos de corpos vibratórios. Para reproduzir som musical, precisa-se de uma fonte sonora, corpo que produz sons ao vibrar. Os corpos vibrantes nos instrumentos musicais são cordas esticadas, por exemplo, violão, violino, piano e etc. Coluna de ar também, que são os instrumentos de sopro, flauta, trompete, etc. Ou membrana, tamborim, cuíca, etc., que são os coros esticados. Por exemplo, ao tocar uma corda do violão, observe que ela se movimenta de um lado para o outro, numa determinada número de vezes por segundo, emitindo um som. E esse movimento é dado o nome de vibração medida em hertz. Ciclos de segundos, hertz, Hz. Quanto maior ou menor o número de vibrações por segundo, mais agudo ou grave será o som. E quanto maior a amplitude do movimento vibratório, maior será a intensidade do som produzido. O ouvido humano é capaz de perceber sons que vão aproximadamente de 20 Hz até 18.000 Hz. Os sons fundamentais se localizam numa faixa aproximada de 32 a 4.000 Hz. Os sons mais fundamentais. Por exemplo, o Lá do diapasão é em 440 Hz. Acima de 4.000 Hz encontram-se os harmônicos agudos que enriquecem o timbre do instrumento, dando mais brilho. Sem esses harmônicos, os sons seriam opacos. Sem os harmônicos, não se tem os timbres característicos de cada instrumento. Segundo, propriedades físicas do som. O som também tem 3 propriedades, né? Então, são 3, né? Altura, intensidade e timbre. Na verdade, são 4, né? Aqui está falando de 3, vamos lá. Aqui está falando da altura. A altura é a propriedade do som ser grave, médio ou agudo, ou a tonalidade da nota. Intensidade é a outra propriedade do som ser fraco ou forte. Caracteriza-se pela amplitude de vibração. Por exemplo, quando tocamos uma corda com mais força ou amplitude da vibração, a amplitude da vibração é maior quando tocamos com mais força. E, consequentemente, o volume do som também será maior. Estou fazendo exatamente pelo método aqui. Eu já sei essas partes, de falar da minha maneira, mas eu estou lendo o método para a gente estudar esse material, tá bom? Timbre. Timbre, aqui está falando altura, né? Altura, intensidade e timbre. Faltou a duração. Que a duração, na verdade, é o tempo de produção do som. Timbre é a qualidade do som que nos permite reconhecer a sua origem. É através dele que diferenciamos os sons dos vários instrumentos. O timbre está relacionado com a série harmônica produzida pelo som emitido, né? Então a série harmônica é um assunto também que vai bastante tempo, mas vamos lá, vamos adiantar já essa aula da série harmônica. É uma série de subvibrações
subvibrações gerada de um som principal. Por exemplo, ao tocar uma corda do violão, primeiramente ela vibra em toda a sua extensão, emitindo uma sequência ou frequência denominada fundamental ou primeiro componente harmônico. Este mesmo corpo vibra também em duas metades, um terço, um quarto do comprimento e assim por diante, dando origem à série harmônica. Teoricamente, a série harmônica é infinita, mas os primeiros 16 sons são suficientes para a sua compreensão e aplicação prática. A seguir, a série harmônica anotada na pauta, tendo como exemplo a nota fundamental Dó. Então aqui você vê a nota Dó, aqui, ó, fundamental, e aí vai a série, vai subindo, subindo. Ó. Começa na clave de Fá aqui no caso, passa pela clave de Dó do meio aqui, ó, e vai até na clave de Sol lá em cima. Então a série harmônica começa com a tônica, aí a próxima a oitava, depois uma quinta, depois da quinta vem uma quarta, na verdade seria o Dó de novo oitavado, mas a quarta da quinta, né? Então é assim, a tônica, a oitava, depois a quinta da oitava, a quarta da quinta, depois a terça da quarta, e aí vai, depois terça menor da terça, terça menor da terça anterior, segunda maior, segunda maior, segunda maior, segunda maior, segunda menor, segunda maior, segunda menor, segunda menor, segunda menor. Essa é a série harmônica da nota Dó. Então nós vamos ter 16 notas. A primeira nota, aí vem uma oitava, aí vem uma quinta depois, uma quarta, e vai seguindo essa sequência. Depois terça maior, terça menor, né? Terça menor de novo, segunda maior 3 vezes, segunda maior, segunda maior, segunda maior, segunda maior 4 vezes na verdade, segunda menor, segunda maior, segunda menor, segunda menor, segunda menor. Aí essa é a primeira série harmônica. Para melhor compreensão, leia intervalos na página, depois você vai ler, 67, 70. Quem tiver esse livro, né, pode já estar vendo. No violão, para se reproduzir os harmônicos isoladamente, faz-se necessário que ao pulsar a corda, um dedo encoste num determinado ponto de sua extensão. Por exemplo, no meio, sobre o 12º traste. Neste caso, a sua frequência será 2 vezes mais alta que o som fundamental, ou seja, produzirá um som uma oitava acima. Fazendo o mesmo na terça parte, sobre o 7º traste, obtém-se um som cuja frequência será 3 vezes mais alta que a fundamental, correspondente ao intervalo de uma oitava e uma quinta, e assim por diante. O timbre, a qualidade do som dos instrumentos musicais ou voz humana é definido pelo maior ou menor presença de cada um dos componentes, ou essência da série harmônica. Então aqui nós vamos ter a representação também gráfica do braço do instrumento, o violão, como é que vai ser usado aí o método, né? Como sempre, né, os números representam aqui fora as cordas soltas, as casas vai estar repartida através dessa repartição aqui, ó, os trastes, né? Aqui é o braço do violão, e algarismos romanos para identificar as casas, casa 1, casa 2, casa 4, casa 3, casa 4, e aqui a representação gráfica, ou pauta musical. A pauta musical é a partitura que a gente vai usar também, né? São 5 linhas, 4 espaços. Nessas linhas de espaços são as notas, o pentagrama musical. Isso aí é a parte teórica do material aqui, que a gente vai estar usando também. Então, esse vídeo eu vou resumir a parte teórica aqui. Depois dessa parte teórica, a gente começa na parte prática, beleza? Aqui, ó, uma boa parte teórica aqui, antes de começar o material na prática. Praticamente, bastante informação. Beleza, vamos então a primeira parte, que é a parte teórica. Então a gente vai até essa página aqui, ok? Que é o pentagrama ou pauta musical, que vai ser 5 linhas e 4 espaços também que vai usar. Observe aqui, ó, o pentagrama é um conjunto de 5 linhas, já foi falado, equidistantes paralelas.
Observe que as linhas são contadas de baixo para cima, e nas linhas e nos espaços que se escrevem as notas representativas dos sons musicais. Então vamos manter essa página, na próxima a gente continua, beleza? Um abraço a todos vocês.